Boa noite. Opa, eu acho que deu ruim aqui, hein? Alô, 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 alô. Tá ligada a mesa. Agora foi. Valeu, Rebeca. Opa, 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 opa. Não precisa voltar não, deixa que eu mexo aqui. Alô, alô. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre Josué e Juízes. É difícil falar isso junto, hein? A gente vai falar sobre Josué e Juízes. Mas é como a gente falou na outra semana, né? Não dá para fazer um apanhado de todos os livros históricos. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre Josué, um pouquinho sobre Juízes, pensar uns pontos aqui. E na semana que vem, eu acho que ainda dá para a gente falar de Reis, Crônicas e Samuel. Bom, então, sobre Josué, a gente precisa frisar que ele é um livro escrito um pouco antes do exílio da Babilônia. A gente falou um pouquinho sobre o resumo dos históricos, né, na outra semana. Eles, às vezes, começam a escrever isso já no tempo de Salomão e vão terminar dentro do exílio. Mas o livro de Josué, ele é escrito, ele começa a ser escrito antes e ele termina durante o exílio da Babilônia, né? É confirmado que o encerramento dele é ali dentro do exílio. Então, o livro de Josué, ele relata esses fatos que aconteceram ali em 1230 a.C. até 1200, que foi o tempo onde Josué tomou conta do povo. Então, assim, esse tempo ele tem como marca a conquista de Canaã, a partilha da terra. Isso é importante pra caramba, hein, essa ideia da partilha da terra aqui. Porque é por conta disso que o povo segue avançando, né? A terra prometida e como é que as tribos de Israel lidam com essa partilha da terra. Essa partilha já está feita, né? Quando encerra lá o Pentateuco, essa partilha já está determinada. A cada um vai ter uma porção e a porção dos levitas é o Senhor. Então os levitas eles têm o direito de transitar em qualquer lugar, porque a porção deles não é uma terra, a porção deles é o próprio Deus. Então, à primeira vista, o livro apresenta uma ideia de tomada global da terra, né, de que Israel chegou e tomou possessão da terra e já resolveu tudo numa tacada só, e que as tribos se alinharam lá e se colocaram cada um no seu pedaço. Isso se deve à idealização do autor. Né? O autor, quando escreve isso, ele escreve bem depois, ele escreve em cerca de 590 a.C., mas os fatos aconteceram 500 anos antes. Então, a idealização que ele tem é de que o povo entrou e tomou conta da terra. Essa é a idealização que ele faz. Mas, se a gente olhar o livro direitinho, a descrição lá do próprio autor, a gente vai perceber que essa conquista foi um processo longo, não foi um processo que aconteceu assim, né? Deus deu a terra para o povo tomou posse dessa terra, ele foi se apossando dessa terra. Um processo longo e lento, ora pacífico, ora violento, que vai determinar a conquista da terra, que se consolida só com Davi lá na frente. Então, são mais ou menos 200 anos de possessão da terra, do povo conquistando a terra, das tribos se assentando na terra. Então, Josué não é uma crônica. A gente vê lá os livros das crônicas e a gente vai ver uma diferença literária deles para Josué, por exemplo. Porque Josué não é um livro que vai tratar de crônicas, mas é uma interpretação dos fatos para mostrar o significado da entrada do povo em Canaã. Então, a ideia é mostrar por que o povo está entrando em Canaã.
Ah, é porque é uma promessa de Deus. Amém, mas tem mais coisa além disso. Então, é curioso porque o personagem principal não é Josué. O personagem principal é a própria terra prometida. Então, quem é o personagem principal do livro de Josué? A terra prometida. É tudo em torno da terra. Deus realizou uma promessa que foi feita aos patriarcas lá atrás e que foi se cumprir, começar a se cumprir com Josué aqui na frente. E ela é renovada. O povo agora, ele foi liberto da escravidão do Egito para conquistar a terra que Deus deu. Então, por trás dessas listas de lugares, da minuciosidade, né, dos povos que eles vão enfrentando, a gente precisa ver a alegria e a gratidão pela graça de Deus, né? Deus deu uma terra. Agora o povo precisa tomar posse dessa terra. Nós que somos pentecostais, a gente usa muito esse termo, principalmente no meio mais pentecostal, né? Toma posse, irmão, né? Toma posse, toma posse. Então é disso que Josué está falando, da ideia da tomada de posse. Foi dado, mas eu preciso me apossar. Então, nesse livro, tem um pormenor que chama a atenção. As tribos tiveram que conquistar a terra que Deus deu. Olha que doideira. As tribos tiveram que conquistar a terra que Deus já tinha dado. Então, embora isso tenha sido uma graça de Deus, de ter prometido essa terra, Deus não viola a liberdade do homem, né? Ele não viola nem a liberdade do homem e nem prescinde do esforço do homem. Ele entende que a gente é capaz de criar ferramentas para tomar posse daquilo que ele já deu para a gente. Então a terra é um exemplo disso. Deus exigindo que o homem busque com todas as forças e conquiste aquilo que Deus já predeterminou para ele. Aqui ele predeterminou como? Lá com os pais, com os patriarcas. Chegou para Abraão e falou, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí, as promessas seguintes estão no mandato cultural, é a ideia de fazer desse povo uma bênção, fazer desse povo numeroso, e Deus quer fazer isso, né? E Deus fez isso. Quando chega aqui nesse momento, Deus está entregando ao povo e dizendo o seguinte, olha, tomem posse da terra que foi dada. E se Deus disse para tomar posse da terra que foi dada, ele vai dar o suporte para isso acontecer. Então, as tribos entram, Deus concede o dom, não viola a liberdade, não viola o esforço, e ele dá forças para que o homem conquiste aquilo que ele concede. Olha, é uma analogia com a vida. A terra é uma analogia com a vida. A gente recebeu o dom de Deus com a vida, a gente está vivo, amém? Mas a gente não luta todo dia pela vida? Então, Deus vai dando o que a gente todo dia? Força, liberdade, vai dando para a gente o sustento que a gente precisa, e a gente vai lutando. Ora de forma não violenta, ora de forma um pouco mais violenta, porque a vida dá umas lambadas na gente que a gente nem sabe como é que a gente se safa, né? Só a graça mesmo. Então, o livro de Josué é um exemplo desse fruto da promessa. O fruto da promessa é a possessão. Então, ao mesmo tempo, há uma aspiração do homem por conquistar mais. É aquilo que eu falei na aula passada. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas não dava para Josué conquistar mais? Ele parou. Era para ele avançar mais. Mas, ele parou estrategicamente, porque ele não tinha homens para guarnecer aquilo que ele iria conquistar mais para frente, né? O censo lá dos números é justamente para poder mostrar, para poder dar ao líder uma noção do poderio que ele tem para ampliar a sua conquista. Então Josué entendeu que ali era a hora de parar. Talvez se fosse outro líder, ele avançaria? Talvez sim. Né? Se fosse outro, ficaria para trás, teria um território menor? Talvez sim. Mas o fato é que Josué resolveu parar por ali.
Ele entendeu que ali era a terra suficiente para o povo tomar posse, para eles começarem a plantar, para eles se desenvolverem, para eles pararem de ser nômades, porque uma angústia do povo era deixar de ser nômade. Pensa no que é ficar andando 40 anos num deserto. E andando de oásis em oásis para poder dar uma respirada. E andando de quilômetro a quilômetro sem ver uma perspectiva de parar em algum lugar. É muito ruim. É muito ruim. Então, quando o povo chega na terra, Josué quer fazer com que o povo comece a rever a sua cultura, comece a reler lá sobre a sua tradição e comece a aplicar isso na vida. Porque ele sabia que daí até o povo estabelecer uma nova cultura, uns 200, 300 anos. Então, ele tinha que agir logo. O povo tinha que assentar na terra logo e começar a reler a lei. Então, Deus promete e Deus cumpre. Deus supre as aspirações do povo, que era deixar de ser nômade, e faz o povo gozar da graça de Deus. A graça de Deus é isso. É o fruto desse dom que Deus deu, se manifestando visivelmente. Então, ali, o fruto do dom que Deus deu é a possessão da terra. Aquilo que Deus deu foi uma promessa que iria se cumprir. E ele não disse como nem quando. Aprove a ele fazer nessa época de Josué. Ela termina, ela se encerra a possessão da terra 200 anos depois, só com o rei Davi. Mas quem dá o pontapé inicial para rever a cultura, para começar a mudar a cabeça, para ver as tendências que estão precisando se estabelecer, é Josué. Vou até pôr uma coisa aqui no quadro, para a gente dar uma meditada, para a gente pensar um pouquinho. Vou ver para você já já. O quadro vai parar lá na parede. Tá bom assim, tá bom. Ó, uma coisa é a tendência. Tendência. A outra coisa é a cultura. Qual é a diferença de um para o outro, gente? Vou explicar. Quando a gente fala de moda, por exemplo, você ouve muito falar de tendência, né? Aqueles desfiles malucos que você vê na televisão, da Victoria's Secret, ou do Jean Paul Gaultier, ou seja lá de quem for, com aqueles vestidos, uma ponta que vai daqui até o teto, a saia que vai daqui até o irmão lá do outro lado, a calça que tem um bolso maior, que vai até o joelho, sei lá. Aquilo ali chama tendência. É o quê? Aquilo ali é um prenúncio do que vai vir pela frente. Então, quando o cara faz um troço daquele exagerado, ele está apontando para uma tendência. A tendência é que, por exemplo, no caso do bolso aqui, que os bolsos fiquem mais fundos. No caso do ombro lá, não sei aonde, é que as ombreiras voltem. Não é aquilo que ele quer dizer. Ele está apontando, ele está deixando agudo aquilo que ele está achando que vai ser moda. Tendência nessa história aqui de Josué é o início do estabelecimento de uma cultura. É isso. Se eu quero que uma cultura se estabeleça, eu preciso antes estabelecer uma tendência. Então, a tendência de Josué é o quê? A tendência dele é fazer o povo assentar na terra. Quando o povo assentar na terra, a tendência é que uma nova cultura se estabeleça. Então, nenhuma cultura se estabelece se não houver uma premissa, uma tendência anterior. Então, a tendência de Josué é o seguinte: olha, vou entrar e vou sentar com o povo aí na terra, vou colocar cada tribo no seu pedaço, e a gente vai reler a lei. Relendo a lei,
o que vai acontecer é que daqui a uns 200 anos a gente vai ter uma cultura. E foi isso que aconteceu. Ele senta com o povo, relê a lei, e depois de 200 anos, mais ou menos, é que a cultura começa a assentar, a se estabelecer. A tendência vira uma cultura. A tendência, na verdade, é um embrião de uma cultura. A cultura é uma tendência que nasceu. Nasceu, puf, né? A gravidez é a tendência. O fruto da tendência é a cultura, é o estabelecimento de uma cultura. Então, o livro de Josué, ele começa aonde Moisés terminou, né? Moisés encerra a vida ali no Deuteronômio, e aí Josué começa uma transição de liderança. A liderança de Josué é completamente diferente da liderança de Moisés. Completamente diferente. Moisés, ele é conhecido por ser um cara extremamente calmo. Há um ditado no meio dos judeus que diz que Moisés foi o homem mais calmo que já pisou na terra. Então, é contrastante? É. Porque no tempo dele de Egito, ele não era tão calmo, ele era um conquistador. Ele era um capitão, um cara enérgico. Mas depois que ele ficou no deserto, ele aprendeu a ser calmo. E ele se tornou um dos caras mais tranquilos que o mundo já viu. Então, era um cara sábio, tranquilo, e mesmo assim, pecou da forma que pecou, né? Perdeu lá por obediência, tocou na rocha, feriu a rocha sem Deus mandar. Então, Josué não era assim. Vamos lembrar de Josué? Josué é o cara que sai ungindo o umbral das casas todas quando o anjo da morte vai passar. Ele é esse cara da ação. Josué é um líder diferente. Então, quando Josué assume, surge uma dúvida. E essa dúvida não está no povo, está nele. Ele para e pensa assim, cara, Moisés morreu. Será que Deus vai me abençoar assim como ele abençoou Moisés? Gente, é uma transição de liderança. Então, quando eu vou muito mal comparar isso a uma transição de igreja. Né? Se ali na Assembleia de Deus o pastor Edinho sair dali e resolver se mudar para Portugal, outro pastor vai ter que assumir lá. O campo vai fazer o quê? Ele vai eleger um pastor para pôr no lugar de Edinho. Aí vai o pastor Batatinha assumir lá no lugar de Edinho. Qual vai ser a primeira coisa que o pastor Batatinha vai pensar quando assumir lá? Pode falar, sem medo. Será que o povo vai me aceitar? E com quem ele vai se comparar? Com Edinho. Caraca, Edinho era líder do campo, era presidente do campo, era isso, era aquilo outro. O cara presidia não sei o que lá, o cara plantou essa igreja, pô, depois do pai dele foi ele, eu não sou da família, como é que vai ser? É complicado, pá. O mesmo conflito o Josué está passando aqui, cara. A diferença é que Edinho está aqui, sei lá, 20 anos, Moisés estava há 40 anos com o povo. É bem diferente. Dormindo e acordando com o povo de noite, levando queixa para Deus, voltando, trazendo resposta para o povo. E aí Moisés morre, Josué se vê na incumbência de tocar o povo. E de criar uma tendência que estabeleça uma cultura. Pô, a cabeça do cara vai a 1000, né? 1000 perguntas, 1000 questões. E aí, a gente decora umas coisas do livro de Josué que são inevitáveis, né? Por exemplo, a frase que a gente decora é ser forte e corajoso. Porque esse é o mantra de Josué, cara. Toda vez que ele está esmorecendo, sabe o que Josué pensa? Ser forte e corajoso. O que Deus fala para ele? Assim como eu fui com Moisés, eu vou com você. Cara, não fui eu que falei, não foi Gustavo que falou, não foi ninguém que falou. Foi Deus que falou. Assim como eu fui com Moisés, eu vou com você, vai tranquilo. Viu? Foi um dos dois que saiu do Egito.
Dos que saíram do Egito, ele e o outro espia, né? Só. Então, assim, pensa no que é o peso desse cara, que conheceu Moisés lá no Egito ainda, que provavelmente foi um dos caras que ungiu lá os umbrais das portas, e que é o cara que está chegando na terra e que está com a incumbência de tocar o povo na terra. É muito difícil. Então, Josué começa de onde outra coisa terminou. Ou outro alguém terminou. Então, a morte de Moisés inicia essa transição de liderança. Josué, ele se torna uma espécie de superintendente do povo. Ele não é mais um líder como Moisés. Ele tem uma outra função. A função de Moisés era guiar o povo no deserto. A função de Josué não é essa. A função de Josué é organizar o povo na terra. Essa é a missão de Josué. É completamente diferente. E aí, o livro de Josué conta mais do que uma história sobre transições de liderança, sobre coragem para essa tarefa. Ela conta muito mais do que isso. Conta a história do quê? Da fidelidade de Deus com o povo. Então, aqui, o livro é sobre resposta adequada do povo a Deus. E isso não acontece conforme a gente está esperando que aconteça na narrativa. Mas isso não é nenhuma novidade, né, gente? Isso aqui acontece todo dia e toda hora durante a Bíblia inteira. O que a gente está esperando na narrativa é uma devolutiva do povo com Deus. Deus está sendo fiel. A gente espera na narrativa que o povo seja fiel também, só que isso não acontece. Né? Então, o que acontece? Deus guiou o povo, tirou o povo da escravidão, deu um monte de livramento ao povo, guiou o povo 40 anos no deserto, assentou o povo numa terra e ainda assim o povo se corrompe. Às vezes a gente coloca a culpa no líder que a gente tem, né? Mas se você olhar o caso de Judas, por exemplo, você vai perceber que não é uma questão do líder, né? Judas teve o melhor líder. Mas ele foi falho de caráter. Então a culpa nem sempre está no líder. A culpa, por muitas vezes, está na própria pessoa que é liderada. É como aqui. O líder do povo até então é Moisés. Mas é uma teocracia. Deus está mandando. Então, quando ele mexe com Moisés, ele mexe com Deus. Quando mexe com Josué, mexe com Deus. E o povo continua sendo ingrato da mesma forma. Então, você vai ver, por exemplo, a questão de Acã. Né? O povo é instruído a não guardar nada que seja de outro povo, a não esconder nada que seja despojo, e eles escondem um silo de ouro, uma coisinha pequena e uma capa. E aí a gente começa a perceber que a corrupção no meio do povo, ela não é uma coisa que... Vou dar um exemplo bem chulo aqui para você entender. Né? O povo de Israel, ele para se corromper, não precisa de 50 milhões de reais. Ele pega qualquer sem conto que vê na rua. Entendeu? Então, assim, é como... Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, né? Se eu for me corromper, eu não vou me corromper por uma coxinha. Eu vou me corromper por milhões de reais. Porque aí eu pago um advogado, fez as contas dele lá, ainda fico por não sei quantos milhões para viver a vida, depois que eu sair da cadeia. Então, é um tipo de corrupção muito mais elaborada, né? Mas o povo não. O povo se corrompe por uma coxinha mesmo. Então, você vê tanta coisa para o povo esconder, o povo escondeu uma miserinha para poder ver se dava uma sobrevida lá. E aí, todo o povo pagou o preço de alguém que escondeu uma capa e um pouquinho de riqueza. Então, assim, por que Deus está fazendo isso? Para mostrar que não existe pecadinho e pecadão. Para mostrar que pecado é pecado. Não importa se fosse uma moeda de cobre ou se fosse todo o tesouro. Né? Deus ia pedir conta da mesma forma. Então a gente precisa levar essa lição, já é uma lição de Josué para a gente, de que corrupção é corrupção. Não importa o tamanho da coisa, né?
vamos em frente, senão a gente não vai conseguir. Então, existem alguns motivos pelos quais esse livro de Josué é importantíssimo para a gente pregar na igreja. Motivo 1, é como eu falei, Josué retrata a fidelidade de Deus. Deus é fiel, ponto. Deus levou o povo até onde disse que ia levar, e Deus não está abandonando o povo, está lidando com o povo da forma como prometeu que ele dá. A fidelidade de Israel começa lá com os 5 livros, de Deus com Israel, começa com os 5 livros lá do Pentateuco. A gente viu isso no período passado. A promessa é feita em Abraão lá em Gênesis 12. O povo está tomando posse da terra em Josué. Então, é muito tempo de história e é muito tempo que Deus está bancando esse povo. Então, o que Josué é comissionado a fazer, que é ser esse tipo de superintendente do povo, a liderar o povo a partir da terra prometida, é exatamente o que Deus ordenou para ser feito. E ele vai cumprir isso com Josué até o fim dos dias de Josué. Ele vai sustentar Josué até o fim dos dias de Josué. Então a gente tem o primeiro vislumbre da fidelidade de Deus, que é quando o Senhor comissiona Josué. Deus encoraja ele, e eu até anotei aqui, porque o primeiro chamamento de Josué não é esse, que a gente acabou falando que virou um mantra dele. É esse aqui, ó. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Então, o pedido de Deus para Josué antes é que ele tenha disposição. Falou assim, olha, tenha disposição, vai atravessa o Jordão. Para a gente que serve a Deus, é importante ter isso no coração, que a obra de Deus ela é tocada a partir da nossa disposição. Deus comissiona a gente, mas se a gente se indispor, ele vai passar para outro. Então é uma besteira a gente achar, não vou lutar contra Deus. Enquanto Deus não me der isso, eu não vou servir a Ele. Aí Deus vai olhar de lá e falar assim, muito bem, eu sou imortal, fico aqui na boa, você é mortal, uma hora eu vou te recolher e você vai perder o melhor da festa. É isso. Então, nós precisamos tomar consciência de que a obra, através da nossa vida, ela anda de acordo com a minha disposição. À medida que eu vou abrindo meu coração para Deus tocar essa obra através de mim, Ele vai me dando semente para eu semear. Então eu tenho que ir lançando essa semente no chão, cara. Porque se eu ficar com essa semente na mão, não estou demonstrando disposição para a obra. Estou demonstrando que eu sou uma pessoa que está ali aguardando alguma coisa de alguém que não é Deus. Por quê? Porque se eu estivesse aguardando alguma coisa de Deus, eu sairia a semear. É isso. Como é que diz a parábola? O semeador fez o quê? Segurou a semente na mão? Diz, o semeador fez o óbvio, Saiu a semear. É isso. Então a gente precisa se dispor para sair a semear. O resto é com Deus. Então é isso que, por exemplo, aconteceu lá no nosso impacto lá no morro, com água. Cara, falei, vamos comprar 300 garrafas d'água e vamos sair distribuindo no morro. Aí o pessoal, mas o que vai acontecer a partir disso? Sei lá, pô. Uma coisa que eu sei é que vai matar a sede do povo. A outra, de salvação, de conversão, essa não cabe a mim, essa cabe a Deus. Eu sou o semeador. Eu saio a semear. Então, assim, teve um monte de reações boas e reações ruins. Teve gente que não quis pegar a garrafa. Toma. Para que você está me dando essa água? Você matar a sede. Se é água benta? Não, não é água benta. E se é água ungida? Não. Eu posso jogar no pé? Não, faz o que você quiser, eu estou te dando a água sua. Porque meu pé está inchado aqui. Eu tenho que parar de tomar cachaça, senão o pé vai continuar inchando. Pé inchado, botar aquele barbantinho para estancar e tal. Mas, cara, não adianta, você tem que botar, jogar água, não vai. O barbante da era. Então eu falei, cara, faz o que você quiser com a água. E teve gente que pegou a água e falou assim, caraca, estou voltando ao trabalho agora, trabalho de noite, tá precisando tomar uma água gelada. Obrigado. E aí o cara foi lá no site da igreja e colocou lá, no Facebook da igreja, colocou lá,
fui abençoado pela igreja e tal. O cara nem crente era, recebi uma água geladinha voltando do trabalho. Deus abençoe vocês, porque Ele me abençoou através de vocês, papá. Então, o nosso trabalho é sair e semear, cara. Vai ter nego que vai pegar a nossa garrafa e jogar no lixo. Vai ter outro que vai tomar e vai falar graças a Deus por isso. E então, gente, a gente sai disposto a ouvir um monte de não e um monte de sim. Quem vai definir a quantidade de não e de sim é Deus. A gente sai para semear. Então, ser comissionado por Deus é ter alguma medida de autoridade concedida por Deus. O comissionamento de Josué ele é bem sucedido, por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Se fosse de outra forma, se fosse o povo que tivesse comissionado Josué, não teria dado certo. Porque o comissionamento do povo é falho. Mas o comissionamento de Deus, não. O comissionamento de Deus é perfeito. Então, quando a gente olha e é confrontado com a oportunidade após oportunidade para convidar o ímpio a deixar a vida de impiedade e abraçar a fé cristã, a gente está fazendo o quê? A gente está cumprindo o nosso comissionamento. Eu fui imbuído de autoridade para fazer isso. Então, não tem que temer. Então, quando eu vou na rua, o pessoal contesta método, né? Ah, o panfleto não funciona mais. Ah, não sei o que lá, não funciona mais. Cara, concordo que o tempo passou e o panfleto hoje é uma estratégia mais inadequada. Mas quem decide se funciona ou não sou eu. Quem decide se funciona ou não, quem decide se funciona ou não é Deus. Então, se eu posso sair, montar o maior trio elétrico do mundo, rodar Maria Paula inteira, tocando com todos os artistas gospel do momento, trazer o melhor grupo do mundo, Osana Music, seja lá o que for. E se Deus não quiser, meu irmão, não vai acontecer nada. E eu posso sair com 10 panfletos na mão, distribuir 10 panfletos na porta da igreja e 10 pessoas se converterem. Por quê? Porque a ferramenta não é o panfleto nem o trio elétrico, sou eu. Eu que sou um instrumento, eu que sou comissionado. O panfleto não é comissionado para nada. O trio elétrico não é comissionado para nada, eu sou, você é. Então é isso que Deus está querendo mostrar para Josué. Aí sim, ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Olha que palavra que está sendo dada para ele. Ser forte, primeiro dispõe-te. Né? Mostra aí a sua disposição. Depois agora que você está disposto, eu vou com você assim como eu fui com Moisés. E outra, ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a esse povo. Então Deus está deixando claro o seguinte, olha, não tem possibilidade de falhar. Eu jurei por mim mesmo que isso ia acontecer e vai acontecer, e eu quero que aconteça através da tua mão. Pronto. Isso é comissionamento. E essa é a mesma promessa que Deus faz para todo crente. Né? Porque todo crente é comissionado. A gente precisa lembrar das palavras de Jesus lá na grande comissão. Né? As palavras de Jesus na grande comissão são para todo crente. E eis que estou convosco. Como é que é o resto? Até a consumação dos séculos, até o tempo acabar, encerrar, até Deus determinar que encerrou o Cronos. Então, Deus está com a gente até aí, esse momento aí. Então, é essencial para cumprir a comissão entender o mandamento, o chamado. Josué está com dificuldade de entender, porque ele está se comparando com Moisés. Não vai dar. O senhor está brincando comigo. Eu lembro quando Moisés desceu do monte lá com a cara brilhando, a gente não conseguia nem olhar para a cara dele. Era aterrorizante. O senhor não vai fazer isso comigo. E Deus está falando o tempo inteiro. Vou, cara. Vou. Então, aqueles que recebem fidelidade de Deus devem responder com fidelidade. Ah, é difícil. Se fosse fácil, a gente não estava chamando de comissão, a gente ia chamar de outra coisa. Então a comissão é essa, que a gente responda a Deus sendo fiel a tudo que Ele ordenou. E o que isso significa para a congregação quando ela lê o livro de Josué?
O significado é que nós devemos cumprir aquilo para o qual nós fomos comissionados. Tem duas coisas que são diferentes, tá? Missão e propósito. Missão é o quê, gente? Missão é algo maior. É o propósito maior. É o que move a nossa vida. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é ser um grupo de pessoas que segue a Cristo e que oferece a possibilidade de qualquer pessoa que não segue a Cristo de ser um seguidor de Cristo. Essa é a grande comissão. E propósito é o quê? Propósito são os meios que a gente utiliza para cumprir a missão. Então, talvez o meu propósito seja com música. Então, eu vou ter uma mega banda legal para levar a palavra. Talvez o meu propósito seja com medicina. Então, eu vou ser um médico sem fronteira para poder ir no lugar mais remoto do mundo para poder pregar o evangelho lá através da minha função como médico. Ah, então eu sou um advogado. Então, tem que usar da esfera da lei para glorificar a Deus. Entendeu? Propósito é o que você faz para cumprir a missão. A missão é maior do que o propósito. O que às vezes a gente confunde é que a gente coloca o propósito no lugar da missão. Então o cara fala assim, eu fui chamado para ir para a Indonésia, eu fui chamado para ir para a França, eu fui chamado para ir para não sei aonde, eu fui chamado para blá, 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 blá. Quando, na verdade, a missão, como o Zé Edson falou aqui na aula inaugural, a missão ela é simultânea. Ela acontece em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, como é que isso acontece dentro da gente? Como é que é a nossa comissão? A nossa comissão pode ser específica ou pode ser global. Como é que eu descubro isso? Fazendo missão. Como é que eu faço missão? Aqui na frente, na rua, né? Ali no Rio do Ouro, lá no centro de Niterói, na Indonésia, na China, na Ucrânia, seja lá onde for. No Campo Novo. No Risca-Faca você faz missão bem. Então, assim, a gente precisa entender que o comissionamento é algo que Deus está bancando. Deus está bancando. Fala, gente boa. O segundo ponto importante que a igreja precisa saber sobre Josué é que Josué levanta um memorial para que o povo se lembre da fidelidade de Deus. Então isso é importante. A gente precisa ter um propósito definido. E esse propósito é definido para a gente sempre recordar que a missão é maior que o propósito. Então parece não haver nada mais eficaz na fé de um crente do que ser lembrado do que Deus fez por ele. Quando eu paro para me lembrar de como eu era antes da minha conversão, eu desisto de fazer qualquer tipo de besteira, cara, porque é muito lodo, entendeu? É muita derrota. Então, assim, cara, quando eu penso nisso, o pessoal na igreja usa um termo assim, né? Fracasso. Então, quando o pessoal vai dar o testemunho, em tom de brincadeira, fala assim, cara, quando eu era um fracassado, né? Então, assim, mas eu me sinto assim mesmo, cara. Antes, a ideia era que não adiantava qualquer conquista que você tivesse, você continuava sendo um fracassado. E Deus tirou a gente desse lugar de fracasso e colocou a gente no lugar onde a gente pode viver a vida que a gente realmente quer viver, né? Ser a gente mesmo, não precisa mais ser um personagem. Eu posso assumir a minha identidade. Então, Josué instrui os líderes a levantar aquelas 12 pedras como um sinal da aliança de Deus com o povo. Então eles pegam lá as 12 pedras, instituem um altar, um memorial, para sempre se lembrar de que aquelas 12 tribos passaram por ali e que marcaram, né, aquele tempo com esse período de assentamento, de posse, de conquista. Então era um memorial que deveria ser visto pelos filhos daqueles que estavam chegando na terra. Memorial é para isso, né? É para deixar para as gerações futuras. É para quem está lá na frente olhar para trás e falar, aconteceu uma revolução nesse lugar para eu poder estar aqui. Aconteceu um derramamento de sangue para eu poder estar aqui. Por que tem um memorial lá de Auschwitz, né?
É para lembrar que houve um holocausto. Porque até hoje tem nego negando que não teve, né? Falando, não teve holocausto. Gente, 6 milhões de judeus morreram. Não morreu ninguém. Isso é impressão. Né? Aqueles filmes lá são fake. Então, o memorial é para você evitar o negacionismo. Né? É para as pessoas entenderem que o negócio é sério. Um amigo meu estava vindo para cá com o Júnior, um amigo meu de Araruama me ligou, ele foi transferido para... Ele trabalhava na educação, ele foi transferido para a saúde. Está trabalhando no hospital de Covid de Araruama. No hospital da região dos lagos. Né? E ele falou assim, mano, a situação é caótica. Aqui em Araruama estão morrendo 5, 7 pessoas por dia. Todo dia 5 corpos, 7 corpos. Hoje foram 9 corpos. Aí eu falei, cara, e aí? Cara, é real, mano. Tem que falar para todo mundo aí que é real. Tem que falar para todo mundo aí. Que é Araruama, é isso aqui, ó. Estão morrendo 5, 7, 9 por dia. Não tem mais negócio de idade, é só idoso, agora é gente nova, é adolescente, é adulto, é jovem adulto. Está morrendo gente pra caramba. Então, o que precisa ficar dessa pandemia? Um memorial. Para quando o nego olhar para trás, falar, ei, pandemia nada, isso aí foi uma gripezinha. Entendeu? Não foi. Um troço grave. Um monte de gente perdeu familiar nisso aí. São 300 mil pessoas que morreram, fora a subnotificação. E aí, um outro ponto que a gente precisa levar de Josué é a exortação do povo, ou ao povo, pela unidade. Então, o autor de Josué, ele gasta 8 capítulos, do capítulo 13 ao capítulo 20, para falar sobre unidade. A gente fala assim, do 13 ao 20 é sobre divisão de terra. Não é, sobre unidade. Se fosse para falar de divisão de terra, era muito mais fácil. Então, o que a gente vê é uma distribuição meticulosa. É o cuidado para o povo não perder a unidade enquanto divide terra. Então, a gente vê isso nas tribos orientais, quando elas se ajudam para poder proteger a terra. E depois a gente vê isso de uma maneira mais clara quando cada tribo recebe de fato seu território, quando se consuma lá, né, o fim da conquista, da possessão, e quando eles dividem isso de acordo com o tamanho que Deus predeterminou para cada um. Então, a unidade na promessa cumprida aos levitas demonstra que o povo teve um acerto nisso aí. Então, por exemplo, eles criaram cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio eram um legado que Deus tinha prometido para os levitas. Então, era meio que quando houvesse uma previsão de jubilar alguém, essas pessoas não tinham terra. Elas iam para onde? Elas iam para a cidade de refúgio. Então, gente, fechando aqui a nossa explanação sobre Josué, para a gente poder passar para Juízes, senão não vai dar tempo. A gente poderia falar muito mais sobre esse livro de Josué, que é grande pra caramba. Mas qualquer um vai chegar à conclusão, se ler esse livro com atenção, de que esses motivos que a gente citou aqui acima já são suficientemente grandes e valiosos para a gente não abandonar esse livro. A gente tem uma tendência a abandonar o Antigo Testamento, achar que ele é obsoleto. Então, esse livro fala sobre fidelidade de Deus, fala sobre corrupção do homem, fala sobre a necessidade de erigir um memorial para que o povo se lembre das coisas, e fala sobre a exortação à unidade. Isso aqui, então, meu irmão, é muito difícil do povo entender hoje, né? Essa exortação à unidade. Eu vou usar um exemplo de uma igreja. Quando eu era novo convertido, eu tive um problema chamado desidrose. As extremidades do corpo começaram a descamar por causa do estresse. E eu fiquei com isso aqui em carne viva, cara. E nos pés também.
E, cara, eu estava saindo do dermatologista, o dermatologista tinha acabado de falar, isso aí é desidrose, você vai fazer um tratamento longo para poder se livrar disso, vai ter que tratar essas feridas aí com o maior cuidado, não pode calçar tênis, não pode fazer... Caraca! E eu saí e entrei numa igreja, assim, né? Entrei numa igreja, a qual não vou citar, né, o nome da paróquia, vocês já vão deduzir. E quando eu cheguei nessa igreja, o pastor olhou para minha cara assim. Ele estava sozinho, eu também, né? Aí ficou olhando para ele me olhando. Aí ele, o que foi? Eu falei, a paz do Senhor. Né? Aí ele, fala o que foi. Eu falei, não, estou com um problema no pé aqui, nas mãos. Eu queria que você orasse por mim. Ele, do nada, invocou um obreiro que surgiu das trevas, assim. Eu já olhei para o obreiro assim, de rabo de olho para ele, e ele me olhando assim com uma fúria, né? Aí ele botou a mão na minha cabeça e começou a expulsar demônio de mim, né? Cara, a única coisa que ele conseguiu fazer é me levar para fora da igreja depois com dor de cabeça, porque foi um milkshake, né? Cara, e eu saí dali com pavor de pedir oração nessa determinada igreja. Porque eu tinha me apresentado como crente, entendeu? Dei a paz para ele. Falei que eu era da igreja batista e tal, pá. Não sei se ele me considerou primo, sei lá, que eu era batista. Mas o resultado não foi bom, cara. E isso demonstra, sabe o quê, cara? A falta de unidade que a gente tem. A gente é julgado hoje, evangélico, por causa de 3 caras. Edir Macedo, Silas Malafaia e o R.R. Soares. Nenhum dos 3 me representa. Mas eles é que... As pessoas falam assim... Tem mais gente nesse bonde aí. Tem o Valdomiro, Santiago. Então, assim, nós, no pacote do povo aí, nós somos eles. Flor de lis. Tem um memezinho, né? Quer que eu ore por você? Posso orar? Posso orar por você? Tem um videozinho dela falando, olha, você quer resolver a sua vida, a sua família? Vem aqui na nossa campanha, ó, eu vou orar por você, né? A sua família vai ser restaurada, em nome de Jesus. Deus me livre. Né? Mas a gente é considerado o que eles são. Então, assim, eu faço psicanálise. Cara, no meu cartel de psicanálise, o olhar para mim é o pior possível. Quando eu falo que eu sou pastor. Eu falo, eu sou pastor. O pessoal todo... O nego para até de respirar, né? Não, então vamos mudar aqui. Não, muda nada não, vamos seguir, pô. Eu curso psicanálise, Também tô, porque o psicanalista tem... Um dos pilares é ele estar submetido à análise, Então, assim, cara, é punk, é doideira, porque há um preconceito com os protestantes que é por causa desses caras. Então, assim, depois que eles perderam o medo de mim, eles meio que foram se aproximando, assim, meio ET, assim, né? Eles foram meio que chegando perto. E aí começaram a fazer pergunta, né? Por que é assim? Por que eles fazem isso? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Eu falei, cara, a minha igreja não tem nada disso. Pô, então me dá o endereço da sua igreja que eu quero ir lá. Né? Eu quero conhecer lá, como é que é lá, porque eu nunca vi. Eu falei, cara, você está mal informado. O que mais tem aí é a igreja que não professa esse tipo de fé. Mas, cara, infelizmente a gente é representado por esses caras. Eles olham pra gente e veem Edir Macedo. Né? Vamos pra frente. Olha o Domiro. O Domiro é brabo, cara. O Domiro é brabo. Juízes. O período de Juízes, ele é um período que se caracteriza por essa mudança de liderança, né? Enquanto Josué está fazendo a transição, ele é o último dos caras que são considerados ali, né, da linhagem dos patriarcas a ser esse superintendente do povo. Os juízes têm uma liderança política, religiosa e militar. Então, eles já são muito mais
com um perfil de governante do que Moisés e Josué, por exemplo. Moisés era o guia do povo. Josué era um superintendente. Os juízes já são uma outra coisa. É por isso que Estevão, quando faz o discurso dele, ele fala, olha, tendo Deus enviado os patriarcas, depois ele levantou juízes, depois ele levantou profetas. Ele especifica porque cada um tem uma função diferente. O patriarca guia, o juiz governa, né? Os reis, eles fazem o quê? Eles estabelecem domínio. E os profetas denunciam e anunciam. Então, esse período era para que os juízes trouxessem a instrução divina para continuar com essa unidade das tribos. Então, a proposta do fim de Josué é que eles preservem a unidade. E a proposta do livro todo, Juízes, é que eles aumentem a unidade. Então, o período do juízes ele é marcado por alguns líderes que despontam no meio dos juízes que estão ali. Débora, Gideão, Jefté, Sansão, são esses caras que meio que despontam no meio dos juízes que estão estabelecidos, que se estabelecem. Então, esse período, ele é marcado por uma instabilidade espiritual. Não é estabilidade, gente. É instabilidade. Né? O povo fica instável. Ainda está estabelecendo uma tendência. Então, o povo está pensando o seguinte, cara, a gente sabe viver aqui ainda. Alguém precisa dizer a gente como é que vive. Porque a gente está acostumado com o costume do deserto. Então, a gente precisa criar essa cultura aqui. De um modo geral, religiosa, a questão espiritual, a parte econômica, militar, tudo isso. Tudo isso. Então, desde que houvesse um juiz, eles pressupunham que o povo ia servir a Deus. Então eles falam assim, olha, o povo precisa de um líder. Esse líder ainda é um líder teocrático, ainda é um cara que ouve Deus e passa para o povo ainda. Ainda é esse cara. Mas qual é o objetivo central? Manter juntas as 12 tribos. Esse juiz tem que ter o poder de manter juntas as 12 tribos. Então, os hebreus passaram por diferentes ciclos de instabilidade. Instabilidade política, instabilidade econômica, os períodos de conturbação religiosa, que são muito grandes. E aí tem um período de submissão a outros povos, que também é um negócio complicadíssimo. Israel sempre foi submisso a outros povos. E aí, posteriormente, eles vão aprendendo com cada ciclo, mas o povo vai ficando cada vez mais devasso e cada vez mais corrupto. Eles aprendem a política, mas eles desaprendem a fé. Aí entra um outro juiz, eles aprendem a parte econômica, mas desaprendem a política. Então, uma mudança de ciclo de juiz para juiz. E aí a fé do povo, isso aqui, gente, tem muito a ver com aquela ideia que eu acabei de falar da liderança. Às vezes a fé do povo, ela realmente é mais fraca que a fé dos chefes. A gente fala assim, o povo é um reflexo do seu líder. Nem sempre. Nem sempre. O povo de Israel foi um reflexo de Jesus? Não foi. Os discípulos de Jesus, cara, os caras só fizeram besteira. Então, assim, normalmente, os juízes eram vistos e avaliados de acordo com a sua ordenação religiosa, de acordo com a fé. E aí, nos períodos de instabilidade, agora sim, estabilidade, eles relacionavam isso com o juiz, entre aspas, espiritual. E até hoje é assim, né? Se dá errado, o líder é carnal. Se dá certo, o líder é espiritual. Então, assim, a gente não sabe, porque às vezes dá certo, mas não é certo. Há uma diferença brutal entre fazer o que dá certo e fazer o que é certo. Então, assim,
O que é fazer o que dá certo? É usar uma técnica de manipulação para manter o povo dizimando e ofertando forte. Um exemplo disso, a Bíblia da prosperidade financeira. Cara, eu pego uma Bíblia dessa que custa 30 conto e vendo por 800. Dizendo o quê? Quando você comprar essa Bíblia, você vai estar abençoando e sendo abençoado. Você vai receber 3 vezes mais do que aquilo que você deu, e aí você vai poder pagar seu aluguel tranquilo, porque Deus vai te dar 3 vezes mais do que o que você ofertou para a Bíblia. Pô, dá cambalhota, cara. Então, assim, isso, foi bom a Rebeca falar, isso não é, né, uma novidade, né? Isso aí, você vê, né, desde esse período a gente reconhece a prosperidade como um sinônimo de espiritualidade. E não é. E não é. A gente pode perceber isso quando a gente vê a providência de manutenção, que a gente chama de graça comum, né? Tem um monte de ímpio que é bem-sucedido, que é próspero. Mas é próspero em que sentido? Conta no azul? É isso? Que é prosperidade? Né? Para o ímpio é. Agora, para a gente, prosperidade é muito mais do que isso. Para a gente, prosperidade é, às vezes, você não ficar tão doente. Né? E aí você economiza não gastando dinheiro com remédios, não é bom? Isso é muito bom. Às vezes a nossa prosperidade vem da paz que a gente tem quando deita a cabeça no travesseiro, vai dormir. Não tem prosperidade maior que essa. Mas também é bom ter essa prosperidade financeira. Essa, a Bíblia diz que vem de Deus através de quê? De trabalho. Então, a gente tem força para trabalhar, Deus abençoa o fruto do nosso trabalho e a gente vai ter prosperidade nesse sentido também de conta no azul. É muito a questão da administração financeira, né? Eu costumo dizer isso lá na igreja quando eu falo da questão financeira, né, com as pessoas. Deus não tem compromisso com a sua loucura. Né? Então, se eu ganho R$2.000, eu compro amanhã uma Nissan Frontier, que a parcela é 3.000, eu estou maluco, né? Broto aqui com a Frontier na frente da... Caraca, pastor Márcio, com a Frontier, 0 quilômetro, caraca! Tá sem placa, o bicho é brabo, hein? Tá dando aula em 400 seminários, não faz mais nada da vida, né? Não, pô, eu ganho 2 contas, tô pagando 3.000 lá, né? Como? Não sei, se vira, bota a banca na rua, vai fazer um biscate, qualquer troço. Você não come, não paga aluguel, não faz mais nada, mas tem uma Frontier. Isso não é prosperidade, isso é loucura. Aí houve uma época onde os irmãos falavam, sabe o quê? Pode ousar, ousa e compra, que Deus vai honrar. Deus vai honrar? Vê lá o seu contra-cheque, cara. Porque a gente não sabe, cara, se Deus tem uma promoção pela frente aí, ou se não tem. Enquanto não tiver, meu irmão, não conta não, porque o seu orçamento vai ficar apertado. Então é desse jeito que a gente precisa instruir as pessoas. Né? Deus não tem compromisso com a sua loucura, Deus tem compromisso com aquilo que você planeja e calcula. Lembra da história da torre lá? Né? Quando você vai construir uma torre, você precisa planejar o gasto que você vai ter nela. Nenhum construtor entra num projeto desse sem saber o custo estimado da obra. Né? É uma noção básica. Então, os juízes, eles fazem o quê? Nos períodos de estabilidade, o povo vai lá e endeusa o cara. Nos períodos onde a vaca está magra, eles vão lá e arrebentam o cara. Então, esses períodos de dificuldade geralmente eram relacionados com fracasso na fé. Eram relacionados com queda espiritual. Agora vamos fazer uma comparação rápida aqui. O apóstolo Paulo, hoje seria considerado o pastor mais fracassado, usando o termo dos moleques lá do morro, seria o pastor mais fracassado que a gente teve notícia. Por quê? Paulo, quando vai para Éfeso, ele monta uma escola de profetas, chamada Escola de Tirano. Essa escola, ela começa com 12 pessoas. Não tem nada de cabalístico nisso não, só eram 12 mesmo. Paulo pega 12 pessoas e começa essa escola. Que é o melhor teólogo que Paulo para montar um seminário, montar uma igreja, plantar um... Ele fica 3 anos dando aula na escola de Tirano. 3 anos depois, quantas pessoas tem nesse grupo? 12.
se fosse nos moldes de hoje, o que a gente falaria de Paulo? Cara, é um fracasso, cara. O cara começou há 3 anos atrás naquele buraco ali com 12 pessoas. Está no mesmo buraco com as mesmas 12 pessoas. Um fracasso. Ele tinha que ter multiplicado isso. Já era para ele estar com 100, 200 pessoas no seminário. Mas não, cara. Sinal de queda espiritual. Apóstolo Paulo. Entendeu? É difícil isso também, né, cara? Agora, sabe qual foi o fruto disso? Das 12 pessoas, ele enviou todas para o campo missionário e eles plantaram as 11 igrejas da Ásia Menor. Com 12 pessoas. Então aí você vê, né, que discipulado vale a pena, né? Então não é um fracasso, mas os juízes acreditavam que era. Os juízes não. O povo de Israel acreditava que era um fracasso. Ó, não prosperar, estagnação é sinal de fracasso. Então, eles classificam, né, alguns teólogos classificam, isso é importante, porque é uma denominação ingrata, é errado isso, tá? Mas eu vou dizer porque a teologia classifica dessa forma. Eles consideram líderes fortes na fé dos juízes. Débora, Otiniel, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Débora, Otiniel, Jefté, Eude, Sangar e Samuel. Samuel é considerado juiz também, o último juiz. Eli e Samuel são considerados juízes também. Então, eles dizem assim, esses líderes eram fortes na fé. Por quê? Porque diante do governo deles, Israel prosperou. Aí eles são fortes. Aí tem os líderes vacilantes na fé. Baraque e Gideão. Baraque nem é considerado juiz às vezes. Tem gente que briga para não considerar, porque Débora e Baraque eles consideram um governo só. Então, assim, Gideão é um líder vacilante. Cara, Gideão somos nós, cara. A gente é igual a ele. A gente bota a estopa lá no sereno e pede para Deus não molhar ela. Deus, estou botando aqui, se amanhã, pela manhã, essa estopa não tiver molhada, é porque o Senhor está confirmando. Vai serenar, tá? Você sabe que vai serenar, mas você bota a miserável da estopa lá. Aí, não satisfeito, você faz o contrário no dia seguinte, né? Você fala, olha, eu vou colocar essa estopa aqui, aí sim, se ela amanhecer molhada, aí é um sinal de que aí o Senhor vai lá e faz da mesma forma. Então, nós somos Gideão. Então, se Gideão é um líder vacilante, eu sou também. Líderes, agora isso aqui é loucura, líderes fracos na fé, porque o povo passou perrengue com eles. Abimeleque e Sansão. Sansão, cara, é o tipo do juiz que ele começa com um modo que vira uma tendência na Bíblia, que é a ironia. Não é o termo ironia, é um modo mesmo, é um modo irônico. Então, o que Sansão faz, por exemplo? Ele coloca fogo no rabo das raposinhas, né? Para elas entrarem pelo trigal, e aí, à medida que elas vão correndo pelo trigal, elas vão tacando fogo no trigal. Ele debocha das pessoas que acham, né, que Dalila vai dar um golpe nele. Né? Ele debocha da própria Dalila. E, no fim, ele recebe a paga disso tudo. O que salva a história de Sansão? É que ele é um tipo de Jesus. Né? Sansão ele faz um sacrifício que é similar ao sacrifício de Jesus. É uma ilustração de Jesus. E aí o que ele faz? Ele não suicida, ele dá a vida dele. Há uma diferença entre o suicídio e entre dar a vida. Ele está lá, é um último esforço, ele está sem poder, e ele ora pedindo a Deus que faça dele, né, um mártir da causa. Permita que ele desloque a coluna. Ele desloca aquelas colunas e ele mata mais na morte do que na vida toda dele. Então ele é um tipo de Jesus. E é isso que salva a história do cara. Agora, longe dele ser um líder fraco. Né? Ele tem uma liderança forte, ele aproveitou mal. E aí tem os líderes que eu vou colocar aqui, né? Que é os líderes fracassados na fé. Né? Esse não é o termo da teologia, não, é o termo meu mesmo. Que seriam os 2 levitas que aparecem lá do capítulo 17 ao capítulo 19, né?
que são pessoas que estão abaixo da linha do fraco na fé, né? Como se fosse o miserável da fé, o cara que fracasso total. Então, os juízes, como eu disse, eles fazem essa transição de pensamento, né? Da ideia de um guia para um legislador. E aí o livro de Juízes, ele vai já dar às pessoas um determinado poder espiritual e um poder secular, né? Esse poder político. Mas isso já é um pedido do povo apontando para a monarquia. Então estão vendo os povos ao redor, estão vendo assim, cara, os juízes não estão dando conta, a gente continua fracassando espiritualmente. Os povos ao redor estão organizados. Mas por que eles estão organizados? Cai em cima de quem? Cai em cima do líder de novo, né? Eles estão organizados porque ele tem um rei. Cara, e aí o povo vai e cai na asneira de pedir um rei. O que Samuel faz? Ele acata o pedido do povo. Fala assim, Senhor, eles não querem mais os juízes. Eles querem um rei. Como é que faz? E aí lançam sorte. A sorte cai na determinada família de Benjamim, na tribo de Benjamim, na família X, e o cara que é escolhido é o mais bonitão de todos, o que tem mais porte, é o mais bacana, que é o tal de Saul. E aí eles começam a entender o que é ter um rei. Começo bonito, e aí depois, com o andar da carruagem, eles vão vendo o desgaste do reinado de Saul, de forma que, no meio do reinado de Saul, Davi já é ungido. É porque Davi demora pra caramba para assumir o reinado. Mas lá no meio do reinado, Deus já desistiu de Saul. Né? Tanto que a palavra que Deus dá a Samuel é pesadíssima. Né? Samuel está lá insistindo em Saul, insistindo em Saul, insistindo em Saul, e Deus diz o que para ele? Por que você continua insistindo em Saul? Você não está vendo que eu já desisti dele? Muito forte, né? Deve ser ruim, né? Você, como profeta, ter que denunciar isso. Então, pode parecer que até o final de Juízes, Deus nem queria tocar em Israel. Mas isso não é uma questão central. A questão central ainda está em torno da falta de estabelecimento da tendência, que gera uma cultura. O povo ainda está se adaptando à ideia de morar num lugar fixo. Então, eles precisam, por exemplo, entender que Deus é o herói da história, não um juiz. Podia levantar qualquer um ali, que não ia conseguir dar conta. Deus é o herói da história. Segundo, eles iam entender que os pecados trazem consequências individuais e comunitárias. Então, o pecado de Sansão, ele trouxe um problemaço comunitário. Né? Gideão teve um triunfo extraordinário, mas Sansão foi uma derrocada horrível. E Juízes ensina uma lição importante, é que no meio de uma sociedade extremamente machista, Deus valoriza as mulheres. Então, a chegada de Débora como uma juíza, ela é uma quebra de paradigma, porque os homens tratavam as mulheres de uma maneira horrorosa. Só para você ter uma ideia, os homens se importam pouco com o destino das mulheres. Destino eterno. Isso, traduzindo, né, em outras palavras, é o seguinte, cara. Para o homem judeu, hebreu nessa época, a mulher não tinha alma. Então, assim, Deus vai lá e dá um sinal, né, para a sociedade de que a mulher precisa ser valorizada, precisa ser ouvida. E aí aparece Débora no cenário e ela faz lá um governo, né, se é que pode-se dizer assim, bem bacana. Ela é um destaque entre os juízes.
E por último, a escuridão de Juízes, ela não pode apagar a glória de Deus. Juízes tinha tudo para ser um livro horrível, porque ele é um livro de adversidade do início ao fim. Mas o tipo de Jesus que vai aparecendo através de Sansão, a vitória acachapante de Gideão com 300 pessoas contra um exército muito mais numeroso, o governo de Débora, não deixam que esse livro perca o poder, né? A magia. Então, caraca. Então a gente fica por aqui. Semana que vem, eu vou ver com o Charles a possibilidade de fazer mais uma sobre os históricos. E aí vão sobrar 5 para os poéticos. Eu acho que vai dar. Não vou dar o trabalho agora, porque o trabalho é fácil. Eu vou falar sobre ele depois. Não fiquem preocupados com o trabalho. A minha medida do trabalho é a seguinte: se você me entregar o trabalho, você já passou. A diferença vai ser, se você entregar o trabalho direito, você vai ter mais pontos. Se você me entregar o trabalho mal feito, você vai ter menos pontos. Amém? Deus abençoe, gente. Não, pode ser em dupla, pode ser individual também.